eu tive um sonho, e nesse sonho, a pombagira que eu servia, ela apareceu para mim. E ela falou assim, vai te acontecer uma coisa. Esse testemunho é muito forte, de uma moça que queria se libertar dessas malignidades e servir ao Senhor. E olha só o que aconteceu, presta atenção. Ela conta assim. E quando ela me falou isso, eu olhei para ela e falei assim, você vai me proteger? Ela gargalhou e falou, vou. Depois disso, contou mais ou menos 7 dias. Eu fui para um motel, tava eu, uma menina e 2 meninos. A gente tava lá bebendo. Eu não tava doidona, não. Eu não tava nada assim fora do normal. De repente eu senti como se eu tivesse ficado assim completamente doida. E eu me lembro que teve uma hora que eu me vi caída no chão. E quando eu me vi caída no chão, eu começava a escutar vozes. E eu ouvi uma voz que falou assim, ela foi escolhida. Aí outra voz falava assim, ela fez tudo isso por causa de roupa, de sapato. E eu me vi assim presa no mundo espiritual, né? Ela contava. Onde eu não conseguia voltar pro meu corpo direito. Eu não conseguia voltar em mim. E eu não conseguia ver mais o local que eu estava. E eu me lembro que ali, vendo tantas coisas no mundo espiritual, eu via todas as pombagiras juntas, assim, sabe? Elas todas conspirando em me trair. E ali eu pude perceber que elas não tinham fidelidade ao homem, como eu achava que elas tinham, a quem servia a elas, né? Eu acordei também com muito medo, né? Aí eu acordei pensando em desistir de tudo, em sair daquela religião, de todas aquelas coisas, né? Que eu servia, aquelas pombagiras. Eu queria sair, mas eu não conseguia sair. E eu comecei a procurar um terreiro para mim, aí eu achei um em Salvador. Aí eu fui lá. Quando eu fui lá, eu entrei, aí o Pai de Santo ele foi abrir o jogo de búzios para mim, e eu lembro que ele jogava os búzios, e ele me falou assim que havia um trabalho feito contra a minha vida, para eu, de acidente. E ela não conseguiu, porque o que estava do meu lado era maior, era mais forte, e que eu era médium. Porque lá, quando você tem espiritualidade, nesses lugares, eles falam que você é médium. E eu lembro que um dia eu estava deitada na cama, e vi os demônios que eu servia entrando dentro do meu quarto. E eles entraram dentro do meu quarto, era como se fosse uma paralisia. Eu via eles em cima de mim, eles estavam em cima de mim, da minha barriga, e eles falavam assim para mim, olha, olha a tua barriga. E quando eu olhava, eles estavam apontando para minha barriga. Isso se passaram 7 dias. Depois que eles disseram isso, depois de 7 dias, eu tive uma bactéria no estômago, H. pylori, que eu senti o meu corpo tremendo de tanta febre. Eu não conseguia comer nada, nada, nada. Nem a água parava no meu estômago. Tudo que eu colocava no estômago, eu vomitava. E eu falei assim para minha mãe, mãe, eu acho que eu vou. Por quê? Por quê, filha? Porque eu tô doente, eu tô tomando a medicação e não tô melhorando. E um dia eu cheguei no hospital e eu fui dormir. Eu cheguei, já era de madrugada. E quando eu dei por mim, por volta de mais ou menos meio-dia, eu tive um sonho. E nesse sonho que eu tive, eu vi o quarto inteiro que eu tava ali e eu vi um vulto parecendo um espírito preto. E eu tava deitada na cama com a barriga para cima e ele veio em cima de mim. E eu quero a sua alma. E ali eu despertei. E quando eu despertei, eu me dei conta que eu tinha uma alma. E eu acordei tão assustada. Nesse dia eu acordei com temor, porque eu comecei a pesquisar. Eu já tinha ido numa igreja onde ia ter culto. Ia ter um culto 2 horas da tarde. Era uma sexta-feira. Eu fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu coloquei os pés lá e o Espírito Santo já começou a trabalhar na minha vida. Porque eu só sabia chorar na igreja. Eu só sabia chorar e pedir perdão pelos meus pecados. Pedir perdão por tudo que eu tinha feito. Eu chorava tanto que as irmãs que estavam do meu lado, elas olhavam para mim e diziam assim, Deus vai te dar vitória, filha. Elas não entendiam que eu estava chorando de arrependimento. E não porque eu estava em busca de uma vitória, não. Eu estava em busca da salvação, de sair daquela coisa maligna. E eu lembro que o culto terminou e eu fui para casa. Como eu estava muito mal, eu deitei para dormir de novo. Aí quando eu deitei para dormir, aqueles 3 demônios que eu servia, eles apareceram na minha frente. E aí eu falei assim para eles, agora eu vou seguir a Jesus. Aí a pombagira que eu servia, ela olhou para mim e disse assim, vai, e gargalhou, né, debochando. Daquele momento em diante, ela travou uma luta contra a minha vida. E ela começou a colocar medo de todas as formas em mim. Era um medo tão grande que eu tinha, que eu passei a ter medo até de tomar banho sozinha no banheiro. Fiquei com pânico de ficar sozinha no cômodo da casa. Eu comecei a ir para a igreja e as batalhas espirituais começaram a se intensificar, porque eu tinha sonhos, né? O demônio vinha até mim e ele dizia assim que a minha alma já estava condenada ao inferno. Eu escutava o demônio cantando no meu quarto de noite. Eu cheguei a um ponto que até para orar, eu ajoelhava para orar, eu não conseguia, porque eles não deixavam, eu não conseguia fechar o olho, porque eu tinha medo de fechar o olho. E ele me mostrou que a mudança não é só física, né? Deus me mostrou que a mudança não é só física, que não adianta você só mudar o físico. Porque quando eu me converti, eu mudei. Eu peguei as minhas roupas, eu dei a maioria,
eu não vestia mais nenhuma daquelas roupas que eu vestia, não vestia mais aquelas roupas nem para comprar pão. E eu lembro que eu tentando fazer essa mudança física, né, que eu usava roupas muito escandalosas. Um dia eu acordei e o Senhor falou bem assim, foi a primeira vez que Deus falou comigo. Eu escutei o Senhor falando assim, com uma voz audível, e ele falou para mim, a mudança vem do seu interior. E eu acordei chorando. Eu chorava igual criança, e eu falava assim pro Senhor, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Meu Deus, o Senhor quer o que de mim? E eu chorava, 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 chorava muito, porque eu não entendia ainda o que era aquela mudança. Eu achava que era só trocar de roupa, né? E aquela mudança era a mudança do perdão, a mudança do arrependimento, a mudança de si, dos nossos sentimentos. Porque mudar o físico, colocar uma saiona, sabe? Você passa dessa porta, vai ali numa loja, coloca uma saia no pé, deixa o cabelo crescer, tira a maquiagem, coloca uma blusa tapando tudo. Quem te olha pensa que você mudou, que você é santa. Mas e por dentro? Você mudou? E é isso que ela deixou pra gente, né? Que a mudança é dentro, né, gente? Então não adianta nada colocar uma roupa de santo e dentro não ter liberação de perdão, não ter mudança no seu palavreado, no seu agir, no seu pensar, nos lugares onde você vai, nos seus pensamentos. Então a gente tem que pensar muito nisso. Compartilhe esse vídeo, que vai ajudar muita gente. Leva a palavra de Deus junto comigo, você topa? Começa a me seguir, que eu quero ser boca de Deus nessa terra pra tua vida. Compartilha, comenta o que você acha disso, se você tá passando por isso. Que eu quero abençoar a tua vida, eu quero orar por você e quero trazer mais vídeos. Então começa a me seguir aí se você não me segue. Um beijo no coração e Deus te abençoe.